Visão do LED. Análise especial. Fevereiro de 2026. O câmbio que não flutuou escorregou. Como o tripé macroeconômico foi operado no modo antissoberano por 27 anos, e o câmbio não flutuou, escorregou de R$ por dólar para R$ 6,30. Em 1999, o Brasil adotou o tripé macroeconômico, metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. A proposta era sólida. O câmbio flutuaria para absorver choques externos. Os juros gerenciariam a demanda interna. O superávit garantiria a responsabilidade fiscal. Simples, lógico, correto. O que aconteceu depois é o que os números mostram, sem partido, sem ideologia, com contabilidade. A correção monetária virou câmbio, e ninguém percebeu a troca. Antes de entender o que aconteceu com o tripé, é preciso entender o que veio antes. De 1964 a 1994, o mecanismo de ajuste da economia brasileira era a correção monetária. O Estado reconhecia oficialmente a perda de valor da moeda e corrigia contratos, salários, aluguéis, títulos e preços por um índice oficial. Era um reconhecimento contábil da inflação, explícito, visível, documentado. Em 1994, o Plano Real eliminou a correção monetária. A inflação caiu. A estabilidade chegou. A população comemorou. Mas o mecanismo de ajuste não desapareceu. Ele foi substituído. Em vez de corrigir os contratos pela inflação passada, o sistema passou a usar o câmbio como válvula de escape. A inflação que antes era reconhecida abertamente passou a ser exportada para o câmbio. O real escorregava, os preços subiam, e o Banco Central subia a Selic para combater a inflação que o próprio câmbio gerava. O mecanismo é o mesmo. A diferença é uma só, onde o lucro fica no final. Na correção monetária, o ajuste era explícito e o lucro ficava dentro do Brasil, nos bancos, nos rentistas, nos donos de títulos indexados. Era uma transferência interna de riqueza, do trabalho para o capital, mas dentro do país. No câmbio escorregante, o ajuste é implícito, disfarçado de mercado livre. O lucro sai do Brasil, vai para o offshore. O carry trade captura o diferencial de juros e leva para fora. O capital que antes ficava no sistema financeiro brasileiro agora acumula 4 a 5 vezes as reservas do Banco Central fora do país. A correção monetária enriquecia o rentista brasileiro. O câmbio escorregante enriquece o capital offshore. O trabalhador paga a conta nos dois casos, mas no segundo, o lucro nem fica no Brasil. O que aconteceu de fato? O câmbio que flutuou para baixo. Em julho de 1994, o real nasceu valendo R$ igual a $1. De 1999 a 2026, o real flutuou de R$ 1,80 para R$ 6,30 por dólar, uma desvalorização de mais de 250% em 27 anos. Mas flutuou é a palavra errada. Câmbio que flutua sobe e desce. O real escorregou, sempre para baixo, com picos de pânico e recuperações parciais, mas com a tendência estrutural sempre na mesma direção. A inversão, cada instrumento no papel errado. O tripé foi operado com os instrumentos trocados, não por acidente por design. O câmbio, que deveria absorver choques externos, foi usado para absorver a inflação interna. Quando o real se desvaloriza, os produtos importados ficam mais caros: energia, fertilizantes, componentes industriais, medicamentos. Essa inflação não vem de excesso de consumo, vem do câmbio. Mas o Banco Central a trata como se fosse inflação de demanda e sobe a Selic. A Selic, que deveria controlar a demanda interna, foi usada para segurar o câmbio. Com a Selic alta, o Brasil oferece um diferencial de juros que atrai capital externo. Esse capital entra, compra reais, aprecia a moeda, e a inflação importada cai. Mas esse efeito é temporário e caro. Quando o capital sai, o real cai de novo, a inflação volta e o ciclo recomeça. O superávit primário, que deveria reduzir a dívida, foi consumido pelos juros. A dívida bruta saiu de 51% do PIB em 2013 para 88% do PIB em 2025, não por gastos excessivos, mas porque os juros consomem mais do que o superávit gera. O resultado: passivo no Brasil, ativo no exterior. O efeito contábil dessa inversão é preciso e documentado. No Brasil, o passivo, dívida pública crescendo mesmo com superávit primário. Juros reais entre os mais altos do mundo, 6 a 10% ao ano em termos reais. Inflação estrutural causada pela volatilidade cambial. Desindustrialização progressiva.
No exterior, o ativo, capital offshore brasileiro acumulando 4 a 5 vezes o valor das reservas do Banco Central. Carry trade capturando diferencial de juros, entra com dólar, carrega Selic, sai com lucro. Bondes brasileiros com demanda recorde, porque o Brasil paga mais do que qualquer país comparável. Não é acusação. É balanço. Débito e crédito precisam fechar, e eles fecham, só que do lado errado. A China usa o mesmo tripé, com resultado oposto. A comparação com a China é reveladora porque ela usa os mesmos 3 instrumentos, e produz resultado oposto. A China tem metas de inflação, gestão fiscal e câmbio administrado. Mas opera cada instrumento no papel correto. O câmbio é gerido ativamente, os juros controlam a demanda interna, e o superávit fiscal reduz a dívida porque os juros são baixos. No Brasil, o mesmo tripé produz o resultado oposto: lucro no exterior, prejuízo no Brasil. A diferença não está nos instrumentos, está em quem eles servem. A solução: o câmbio neutro como fiel da balança. A proposta não é nova. Bresser Pereira a defende há décadas. A China a prática. A Suíça a prática. O Banco Nacional Suíço intervém ativamente no mercado cambial para manter o franco dentro de uma banda que reflete os fundamentos reais da economia suíça. Câmbio neutro não é câmbio fixo. Não é controle de capitais. É gestão fiduciária ativa. O Banco Central compra reservas quando o real está fraco demais, evitando a inflação importada. O Banco Central vende reservas quando o real está forte demais, evitando a desindustrialização. O resultado é uma banda cambial que reflete os fundamentos reais, sem volatilidade especulativa. Com o câmbio neutro, a Selic pode cair para seu papel correto, controlar demanda interna, não câmbio. Com a Selic no papel correto, os juros reais caem para o patamar internacional, no máximo 2%. Com juros reais de 2%, o superávit primário finalmente reduz a dívida. É o tripé funcionando como foi desenhado em 1999. Não é revolução, é o cumprimento do contrato que já existe. A pergunta que fica: o tripé de 1999 foi explicado corretamente. A lógica era boa. Os instrumentos eram certos. Mas em 27 anos, o real escorregou de R$1 para R$ 6,30. A dívida pública quase dobrou. Os juros reais brasileiros foram os mais altos do mundo por 3 décadas. O capital offshore acumulou 4 a 5 vezes as reservas do Banco Central. A correção monetária foi abolida no nome, mas sobreviveu na prática, disfarçada de câmbio flutuante, operada pelo Banco Central através da Selic, e capturada pelo capital offshore através do carry trade. Com uma diferença fundamental em relação ao passado: antes, o lucro ficava no Brasil, agora sai pela porta do offshore. Quando um sistema é explicado corretamente e operado ao contrário, sistematicamente por 27 anos, sem correção, a pergunta inevitável não é de incompetência, é de intenção, e a resposta está na contabilidade, não na ideologia. O certo continua certo, o errado continua errado. Simples assim. Para ouvir mais análises da visão do LED, entre na sala do LED.